Voltamos aqui com o Tá Na Área. Você acompanhou os minutos finais desse empate aí no Newton Santos. O Botafogo vencia até o intervalo por 3-0 e com 15 minutos de segundo tempo o Mirassol já havia empatado em 3-3. Resultado final da partida. Daqui a pouco o Dandan e a nossa equipe de transmissão participam com a gente aqui no Tá Na Área para falar um pouquinho desse resultado. Você ouviu agora as entrevistas dos jogadores? O Botafogo estava justamente nessa disputa, né? Ponto a ponto com o Mirassol, nesse confronto direto, poderia ter ultrapassado o Mirassol se vencesse a partida. Com o empate, continua na quinta colocação e o Mirassol permanece no G4 com 39 pontos. Os dois, você está vendo ali, 22 jogos, ainda tem uma partida a menos. Um jogo atrasado hoje da 12ª rodada, mas continua com um jogador a menos, com direito a lance polêmico. Aí muita reclamação do Mirassol, né, Beli? Daqui a pouco a gente vai mostrar o lance, porque foi marcado... havia uma dúvida ali numa cobrança de falta do Mirassol se houve pênalti do Cuiabano, do jogador do Mirassol, e o entendimento do VAR e da arbitragem que foi lá ao vídeo rever o lance é que houve um impedimento na cobrança de falta justamente do jogador que sofre o pênalti. Mas o entendimento do nosso especialista, do Paulo César, é que a falta já estava acontecendo quando a cobrança foi feita, então é anterior ao impedimento. Deveria ter sido marcado pênalti de fato a favor do Mirassol, não foi. De qualquer maneira, um empate em 3-3, vencendo por 3-0. Um Botafogo que acaba de ser eliminado de uma outra competição. Já estava fora da Libertadores, fora da Copa do Brasil. No Brasileirão, faz mais uma campanha digna de vaias da torcida depois de um resultado como esse, né? É uma frustração muito grande, né? Quando você abre 3-0 contra a equipe do Mirassol, que é uma equipe que não costuma dar esse tipo de bobeira, né? Você permite que o empate aconteça, é uma frustração que a gente entende. Assim, essa questão do Botafogo para esse ano de 2025, ela traz muitas perguntas, né? Muitas interrogações. Porque não existe uma receita de bolo no futebol. Não existe. A gente não tem um caminho do sucesso 100% garantido. Mas a gente tem muitas vezes evidências ou então sinais de que um caminho de um fracasso ou de um insucesso, ele tende a acontecer em determinados casos. É um Botafogo que mudou muito, que elevou muito o sarrafo, acho que isso tem que ser falado também. O Botafogo de 2024, ele joga o sarrafo da equipe alvinegra lá no alto. E não é porque aconteceu o que aconteceu em 2024 que vai se repetir em 2025. Não é porque a chegada tardia de um técnico deu certo em 2024 que vai dar certo em 2025. Mas é um time que tem, no momento, uma responsabilidade muito grande para com o Campeonato Brasileiro. Está fora das Copas, então caiu o campeão na Libertadores e na Copa do Brasil acabou caindo num clássico, né? E por mais que a gente fizesse algumas projeções aqui do Botafogo ser o time, se comparado ao Vasco, de mais investimento, de mais estrutura, acho que até no momento melhor, né? Porque o Botafogo vive um momento melhor do que a equipe do Vasco acabou, né, sendo eliminado. E o brasileiro, não vou dizer que o brasileiro é uma obrigação pro Botafogo, até porque vem se distanciando cada vez mais. Vem se distanciando cada vez mais do topo do campeonato. Porém, o Botafogo, ele abre mão do Campeonato Carioca e ele não se classifica para a Copa do Brasil via Campeonato Carioca. Então, é muito importante para o Botafogo se manter nessa parte de cima do Campeonato Brasileiro, pensando também em Libertadores para o ano que vem, né? Porque não conseguiu garantir as vagas via Copas, né? Eliminado nas duas. Então, pensando em Libertadores pro ano que vem, no projeto do John Textor e pensando na Copa do Brasil do próximo ano, é muito importante pro Botafogo se manter nessa parte aí de cima, na briga, não vou dizer pelo topo, mas por esse G estendido, né? Sim. A gente não sabe se vai ser G4, G5, G6, mas é muito importante. 3-0 é um placar perigoso, Camila. É um fim de temporada, né? E a gente fala em fim em setembro. É melancólico pro Botafogo, né, Coutinho? Acho injusto também comparar com 2024 pelo nível dos jogadores que o Botafogo conseguiu contratar no ano passado. Isso não vai acontecer sempre. Falando especificamente de Luiz Henrique e Almada, foi muito fora da curva o que o Botafogo conseguiu, mas o Botafogo tinha um time. Ali na reta final de 2024, o Botafogo tinha um time que fez história. Acho que é um dos anos mais frustrantes, assim, porque o que o torcedor esperava era uma manutenção na briga. Ganhar todo ano não vai acontecer, não acontece nem com o Real Madrid, sempre faz questão de bater nessa tecla. Mas nem brigar pelos títulos em setembro é muito frustrante. Muitos falavam, o ano do Botafogo vai começar em setembro. O ano que começou em setembro é o que vem, é o ano que vem. O ano não começou. É o de 2026, porque o Botafogo tem que começar
a se preocupar com o que a Beli falou, de ter vaga na Libertadores e, consequentemente, na Copa do Brasil do ano que vem. Eu acho que nesse G estendido, acho que o Botafogo não vai ter tantos problemas. Eu também acho. Porque a gente tem possibilidade de aumentar esse número de vagas. Flamengo e Palmeiras ainda estão vivos na Libertadores, tem o Cruzeiro na Copa do Brasil, enfim. Acho que essa briga fica por conta de uma vaga direta na fase de grupos para melhorar esse início de ano de 2026. Eu acho que, assim, o ano que começava em abril não começou pro Botafogo. Ou acabou em setembro, né? Ou Durou acabou em 5 setembro. meses. Pois é. Assim, o Botafogo brincou de planejar nessa temporada, né? E quando eu digo brincar, é no pior sentido possível. Não é aqui uma forma de relacionar a algo que o Botafogo tenha feito muito bem e tenha se sobressaído sobre os adversários. Não tem como dar certo, gente. Ano passado deu porque no futebol isso acontece de vez em quando, né? O futebol há uma boa dose de aleatoriedade. E é óbvio, a qualidade dos jogadores, a qualidade do trabalho feito, não é toda hora que você vai conseguir descobrir no mercado e trazer Luiz Henrique e Almada, né? Não é toda hora. O time precisa de continuidade. Esse modelo do Textor de desmontar equipes a cada 6 meses ou a cada uma temporada, isso para mim é fadado ao insucesso. É muito difícil a gente ver clubes que consigam se manter em disputa, né, Bené? Como você lembrou aí, dessa forma. Não dá, não tem continuidade de treinador. Tudo bem, o Arthur Jorge ter saído não foi um problema do Botafogo. O Arthur Jorge quis sair, recebeu uma proposta e saiu. Mas o Botafogo já sabia disso muito antes. O Botafogo sabia disso na viagem pro Catar. Perfeito. E o próprio... Quando pega o avião para viajar pro Catar, o Botafogo já sabia disso. E não agiu rapidamente para conseguir trazer um treinador. Assim, eu até me admiro o Botafogo estar em 5º lugar. O próprio acerto no ano passado do Arthur Jorge muito rápido não é o comum, não é a regra, é a exceção, né? Ele chegou e rapidamente fez o time jogar bem e subindo posições. Isso vai acontecer, sei lá, uma a cada 30 contratações de treinador. Geralmente o treinador precisa de um tempo ali, 1, 2 meses, para a coisa começar a andar, para você começar a cobrar regularidade. Naquele Botafogo foi diferente, o time rapidamente se ajustou. A gente tem que, claro, considerar as chegadas de meio de ano, que foram muito importantes para o Botafogo. Vitinho para lateral, Almada foi muito fundamental, Igor Jesus foi muito fundamental. Então, foram jogadores que elevaram muito o nível do time de uma maneira que você não vai descobrir toda a temporada. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter o melhor scout do mundo, você não vai descobrir isso de uma hora para outra. E assim, eu falaria isso se o jogo terminasse 3-0 pro Botafogo hoje. Tá? É bom que se frise isso. Não é porque o Mirassol empatou. É porque o trabalho é um trabalho muito mal organizado, é um trabalho mal feito para a temporada e o principal responsável tem nome e sobrenome, John Textor. Nossa equipe de transmissão que trouxe, né? Vocês ouviram os minutos finais aqui no Tá Na Área, mas lá no Premier, esse empate 3-3 Botafogo e Mirassol tá pronto para participar com a gente aqui agora também no Tá Na Área e falar um pouquinho desse empate, desse jogo de 6 gols, hein, Dandan? 3 no primeiro tempo, no segundo... mais 3 gols, enfim, o que foi esse 3-3 com direito à polêmica no pênalti não marcado a favor do Mirassol, Dandan com Richarlison e Lédio Carmona sem acento. Por favor, nota de esclarecimento divulgada ontem nas redes sociais. Lédio Carmona sem acento. Recebi, minha assessoria recebeu a nota, viu, amigos? Boa noite pra vocês, Dandan. Porque senão ele pistola, né? O cara vai pra rede social e esculhamba todo mundo. E 6 gols no mesmo lado. Lédio Carmona com ou sem acento. Richarlison também aqui comigo. Quem jogou mais? O Botafogo no primeiro tempo ou o Mirassol no segundo? Tudo bem, Lédio, sem acento? Pois é, já pensou se eu te chamasse pelo nome errado, se chamasse de Dandan? Chamo de Daniel. Cara, eu acho, sinceramente, que é uma loucura esse jogo. Esse jogo é uma loucura. Primeiro, boa noite aos queridos amigos. Agora, pro meu gosto de jogo, o Botafogo jogou mais no primeiro tempo. Eu acho que o Botafogo no primeiro tempo foi muito bom de ver. Lembrou, em alguns momentos, o Botafogo vertical de 2024, com velocidade, transição ofensiva, o quarteto ofensivo jogando muito bem, o Danilo dinâmico no meio, os laterais passando o tempo todo. E o Mirassol no segundo tempo foi muito bom. Atitude, postura, forçando o erro do Botafogo, imposição física, fez 3 gols em 15 minutos. E o Botafogo muito prostrado. Por meu gosto, eu prefiro o Botafogo do primeiro tempo. Agora, o jogo foi bom. O jogo foi bom. E agora, 2 caras. Qual é a cara do jogo? Enfim, o placar mostra isso. O Botafogo faz 3 gols no primeiro tempo, com muita atitude, com muita postura. E em 15 minutos, o Mirassol empata no segundo tempo.
uma loucura, né, Richard? Na verdade, assim, eu tô com o Lédio, mas com algumas ponderações. Boa noite, meninos, boa noite a todos que nos assistem. Porque se você pegar o primeiro tempo do Botafogo, realmente do meio para frente foi incrível ver o Botafogo jogar com mobilidade, com movimentação, com alternâncias de posicionamento, de Santi, de Montoro, de Savarino, de Cris Ramos, que foi o quarteto ofensivo. Só que se você pegar, a gente tá vendo alguns melhores momentos, o primeiro gol é uma defesa do Léo Link, que faz um contra-ataque pro gol do Botafogo. E o terceiro gol, a mesma coisa. É um contra-ataque do contra-ataque. Então, o Mirassol, ele até que produziu, timidamente, mas produziu. O que aconteceu foi que no primeiro tempo, o Botafogo foi muito superior no sistema ofensivo. Essa foi a diferença. Agora, logo no comecinho de jogo, do segundo tempo, aí tem aquela questão, Dandan e Lédio, de você saber o que você tem em mãos e o planejamento que você tem feito até agora no campeonato. Esse é o Mirassol. Ele mudou um jogador, mas a atitude dos jogadores foram diferentes desde o começo do segundo tempo. Com 34 segundos, né? 34 segundos, já fez o primeiro tempo. Com 12 o segundo, com 16 minutos, o terceiro gol, o Mirassol empatava a partida logo no começo do segundo tempo. Então é um Mirassol que sabe o que quer dentro do campeonato. É um Mirassol que o seu treinador, o Guanais, tem o comando e sabe o que ele pode extrair desses jogadores. Diferente do lado do Botafogo. É um começo de trabalho de um treinador que tem apenas 16 jogos, com jogadores que ainda não fizeram nem 20 partidas. Tem jogadores que está entrando agora. O Cris Ramos é o 5º jogo do Cris Ramos, só com a camisa do Botafogo. Então tem algumas arestas que tem que ser aparada para esse time do Botafogo. O planejamento foi mal feito. O Coutinho já estava falando aí. Eu falei desde o começo, quando o John Tex falou que o ano do Botafogo começaria só em abril. Enfim, dito isso, foi um jogão. O Botafogo precisa pegar esse primeiro tempo e ter como exemplo para o final dessa temporada e jogar fora o segundo tempo. Já o Mirassol, ao contrário. Pegar esse mau exemplo de um primeiro tempo onde foi muito bem conduzido na questão da intensidade do Botafogo e sim voltar a jogar como jogou praticamente essa temporada inteira, que foi o segundo tempo. Ô, Lédio, dá para destacar alguém nesse jogo? Assim, a gente teve o Cris Ramos muito bem pelo lado do Botafogo, mais uma vez marcando, e o Chico da Costa, né? Que campeonato faz o Chico da Costa no Mirassol? Eu acho que o primeiro tempo, os 4 jogadores de frente do Botafogo foram muito bem. Montoro, Santi Rodrigues em alguns momentos, Savarino também em alguns momentos. Acho que o Montoro foi mais regular, e o Cris Ramos também forte, o Danilo no meio campo. O Chico da Costa entrou muito bem no jogo, se impondo, fazendo parede, ganhando segunda bola, ganhando rebote. E um jogador que é muito pouco falado os laterais começaram a participar mais do jogo, eles são muito importantes no esquema do Rafael Guanais, o Lucas Ramon, que fez o terceiro gol, e o Reinaldo, que todo mundo conhece. Agora, um jogador que é pouco falado e que equilibra muito o jogo, entrou no segundo tempo, ele passou a participar muito mais do jogo no segundo tempo, da dinâmica que normalmente ele dá, o Danielzinho. Fez um grande jogo no segundo tempo, e ele ainda é um líder, ele comanda o time. Ele fala com a arbitragem, ele participa do jogo, ele passa, ele marca, ele é muito dinâmico. É o capitão, né, Lédio? Ele é muito bom jogador, só que é aquele jogador que é muito bom e não tem marketing, né? E ninguém lembra dele. Vou ter mídia. É bom a gente lembrar do Danielzinho, que ele é muito importante nessa temporada maravilhosa do Mirassol. Mirassol no G4, ô Rick, tá brigando por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Tá jogando futebol pra isso, né? Não fala isso, que o Guanais não quer. Não gosta. O Guanais não quer, ele falou no começo que o primeiro objetivo ainda do Mirassol é a permanência na primeira divisão, e a gente sabe que esse número é 43, esse ano 45, para não correr risco, mas tá jogando para estar no G4. Essa é a verdade, a gente tem que ser verdadeiro. É um Mirassol que vence fora de casa, empata fora de casa, joga dentro de casa, ganha de time grandes. É um Mirassol que é gostoso de ver esse time do Mirassol. Não é aquele time que chega numa primeira divisão e começa a se retrair, a se retrancar e jogar por uma bola. Não, o Mirassol jogou de igual para igual hoje aqui dentro do tapetinho com o Botafogo. Tem coragem, né, Henrique? Tem coragem, né? Tem coragem. O Botafogo, que é campeão, é o atual campeão brasileiro e da Libertadores. O Mirassol não vem aqui para se defender, tanto é que toma 3-0 no primeiro tempo. Então é louvável, é gostoso de ver, e por isso que esse quarto lugar do Mirassol é merecidíssimo, e com certeza, aí é uma coisa minha particular, o Mirassol no mínimo vai ficar em 6º colocado e vai pegar uma vaga para Libertadores, sim. Ô Camila, e contra o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, o jogo foi 2-1 pro Flamengo, líder do campeonato.
O Mirassol teve uma oportunidade que o Rossi fez um milagre, poderia ter saído com um empate também no Rio de Janeiro quando enfrentou o Flamengo no Maracanã. Então, um jogo maneiro, 3-3, Botafogo e Mirassol. Lembrando que esse jogo foi válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo adiado por conta da Copa do Mundo de Clubes. Camila. Ô, Dandan, só antes de liberar vocês, sei que o Lédio tá doido pra ir pra casa, né? Mas um pouquinho aqui mais dessa participação, dessa participação ilustre aqui no Tá Na Área, só pra aproveitar, porque inclusive foi no momento em que a gente passou pra transmissão aqui os minutos finais desse lance que deixou o Mirassol com esse sabor amargo, né? Claro que o time comemora o empate conquistado depois de sair perdendo por 3-0, mas foi um lance muito reclamado pelo Reinaldo também depois do jogo, só pra gente entender também todas as nuances desse lance, desse momento em que o Mirassol reclama da decisão da arbitragem. Bom, segundo o PC Oliveira, o nosso analista, né, o nosso especialista, foi um erro, inclusive, primário da arbitragem, porque foi pênalti, a arbitragem marcou impedimento, só que foi no momento em que a bola estava viajando. Então, o impedimento ainda não tinha sido concretizado quando o jogador João Vitor foi derrubado, e então seria pênalti para a equipe do Mirassol. Foi o que disse o nosso especialista PC Oliveira na transmissão. Obrigada, Dandan. Lédio Carmona sem acento. Viu, Lédio? Foi rapidinho, tá, Lédio? Rapidinho. Colocamos corretamente aqui no nosso famoso GC, nossa legenda, Lédio sem acento, Carmona e Richarlison. Obrigada pela participação. Valeu, com a galera. gente aqui no Tá Na Área. A gente viu esse lance aí, então, mais polêmico da partida. A explicação do PC tá na regra, né? O jogador que sofre a falta enquanto tá se deslocando, a falta acontece antes do impedimento. O impedimento só acontece quando ele recebe a bola. Então, o impedimento foi depois da falta. O pênalti deveria ter sido marcado. Falharam na interpretação da regra, né? O árbitro de vídeo e também o árbitro da partida. Por isso, a gente viu essa reclamação danada aí do Mirassol. Depois do resultado, seria uma virada importante, histórica até do Mirassol dentro do campeonato. Mas, claro, precisaria converter o pênalti. É muito Sim. O fato é que houve a reclamação registrada do Mirassol em relação a esse lance aí no finalzinho da partida. O Mirassol buscou o empate, o Botafogo vencia por 3-0 e o Mirassol fez 3-3 e conseguiu esse empate aí, somando um ponto importante de um jogo atrasado da 12ª rodada. Agora, ainda com um jogo a menos, Botafogo e Mirassol, mas tem equipe ainda com 2 jogos a menos. Tem gente É o caso do Bahia, né? Que é o Bahia que comemora talvez esse empate. O Bahia tá logo atrás com 36 pontos em número de vitórias, caso iguale ao Mirassol, né, na próxima partida, ou enfim, no jogo atrasado, o Bahia pode assumir essa posição dentro do G4. Então essa briga promete também, né, Coutinho, para as próximas rodadas. Promete. Eu acho que assim, a gente tem uma situação muito nítida de briga pelo título ali, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, e vejo 4 equipes brigando por esse G, sei lá o quê, G4, G6, G7, que são essas 4 que vêm logo abaixo, né? Botafogo, Bahia, Mirassol e São Paulo. Não vejo mais ninguém abaixo delas hoje. Alguém, claro. O Bragantino teve uma queda muito. Eu estava até falando sobre isso ontem. Né? Se a gente pegar do 8º ao 19º, acho que tem 3 times que podem ter uma situação de melhora, tem potencial de melhora: Fluminense, Corinthians e Ceará. São os 3 times, para mim, que tem. Vejo potencial de melhora. As outras equipes, o próprio Bragantino ganhou um jogo dos últimos 10, cara. Perdeu 8 vezes nas últimas 10 rodadas. Dos últimos 10 jogos, perdão. É claro que teve desfalque, tem jogador que ficou fora, sim, mas boa parte dessa galera já voltou e o time não está conseguindo ser efetivo. Foi melhor que o Sport, criou mais no final de semana, mas não conseguiu vencer o jogo. Cede gols com facilidade, sofre para marcar, não está vivendo um grande momento. Eu, sinceramente, não livraria nem o Bragantino de uma possível luta contra o rebaixamento, não. A segunda página, praticamente, da tabela de classificação. Nesse momento é difícil dizer quem não está brigando contra o rebaixamento. Um vexame do Botafogo! Botafogo 3, Mirassol também 3. Lembrando que o Botafogo estava vencendo no primeiro tempo por 3-0. Aí a revolta do torcedor. Como é que é? Mirassol amarelo! E é amarelo. Amarelo!
fora Ancelotti. É uma mistura de time sem vergonha com fora Ancelotti. Fora Ancelotti. Aí a gente tentando ouvir o torcedor. Ele agora vai está passar vindo perto da torcida, vamos ver. Agora vão aumentar os xingamentos. Momento em que David Ancelotti se aproxima da torcida, vamos ouvir. Aqui, ó. Xingado o David Ancelotti, burro, fora do Botafogo, coisas que ouvimos por aqui, né? E aumentam a caixa de som aqui pra evitar que o Ancelotti ouça os xingamentos. Cara, aumentaram a caixa de som e agora diminuiu de novo. Ouça. E diminuiu de novo. O xingamento. Mas foi proposital para que ele não ouvisse, né? Assim, tá claro o alvo da torcida do Botafogo, né? Desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão. Então, tipo assim, a gente tá vendo agora os jogadores saindo, a gente não vê tantos xingamentos assim. Agora, quando o Ancelotti desceu, que foi o primeiro a descer, agora estão descendo os jogadores, ele ouviu de tudo. Eu vou passar a palavra pra vocês, mas vou começar o nosso pós-jogo já. Eu quero o desabafo, por favor. Então, bora pra mim aqui, vem aqui. Torcedor do Botafogo, bora trocar essa ideia, beleza? Desabafa aí. A ideia é a seguinte, meu parceiro, assim... A galera não gosta que eu fale no nome do antecessor. Do Paiva. Do Paiva, que eu fui defensor do trabalho dele, sim. E eu sou defensor de trabalhos de técnicos. Mas chega um momento, cara, porque assim, o Botafogo trocou de técnico para muito pior. Assim, o Renato Paiva foi demitido por muito menos. Foi uma eliminação no Mundial, né, que é uma coisa assim, né, o Botafogo seria campeão mundial, acho muito difícil. Então assim, perdeu pro Palmeiras, né? Agora, eu quero que vocês olhem para mim e me expliquem. Tanto o Textor, que se revoltou com 3 volantes, o Botafogo por diversas vezes, inclusive em eliminação de Libertadores, o Ancelotti usou 3 volantes, muito mais que o Renato Paiva usou, por exemplo, né? Uma coisa de contexto na Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, eu não sou de defender demissão de treinador. Agora, eu nunca apoiei a contratação do Ancelotti, diferentemente de muita gente. O Ancelotti, cara, não tem como você apoiar a contratação de um cara sem você ter a menor ideia do que ele é como técnico, que nem ele tem essa ideia. É a mesma coisa, assim, por que a galera apoia o Ancelotti no comando do campeão brasileiro e campeão da América e não apoiaria, por exemplo, o Titinho, o filho do Tite? A ótica é a mesma, porque ele é italiano. É isso que eu quero saber. O apoio foi 100%. Acho que o John Textor se irritou por muito menos no Mundial. E agora, só pra gente ter uma ideia onde a gente tá, o time joga pior a cada jogo. Hoje um vexame por aqui. Tava 3-0 o jogo, um grande primeiro tempo, entregou o jogo no segundo. E o Mirassol, na verdade, merecia a vitória no jogo. Então assim, galera, teremos noção. O Botafogo foi eliminado da Libertadores com o Ancelotti, fazendo os 2 jogos contra um time de muito menor investimento, que é a LDU. Time muito pior, de pouca capacidade de mercado. É eliminado por um rival tradicional, que é o Vasco, mas um time que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e também de muito menor investimento que o Botafogo. A culpa, em termos de técnico, a culpa é do John Textor, mas em termos de treinador, o trabalho que leva o Botafogo a ser eliminado de tudo no ano é o trabalho do Ancelotti. Foi a opção que o Botafogo fez, trocar de treinador para um técnico que nunca... Isso é muito surreal, galera. Nunca tinha treinado um time de futebol. Ah, mas ele ficou não sei quanto tempo no Real Madrid. Desculpa a pergunta. Qual o mérito? Pode ser um grande auxiliar, não conheço o trabalho dele como auxiliar. Agora, ele é do Real Madrid auxiliar porque ele é filho de quem é. Ele chegaria a ser auxiliar do Real Madrid se não fosse filho do Ancelotti? Não. Tenho certeza que não. Então, todas as oportunidades que ele teve, inclusive na seleção brasileira, por ser filho do Ancelotti. Coisa que vários treinadores brasileiros também praticam aqui. Né? Mas o Ancelotti faz, e não é porque ele é italiano que é diferente de julgar o Tite, de julgar Dorival, de julgar outros profissionais do tipo. Então, assim, é surreal o que está acontecendo.
Ele já jogou com 3 volantes, ele perdeu 2 competições, Copa do Brasil e Libertadores, e ele está a ponto de não classificar o Botafogo para a Libertadores. Hoje foi um confronto direto aqui, que o Botafogo não venceu. E de não se classificar para a Copa do Brasil. Olha a tragédia que vai ser se isso acontecer. Então, assim, eu queria entender o porquê lá atrás foi um ódio coletivo que levou a demissão de treinador por ser eliminado do Mundial, que é um campeonato extra, dá pra dizer, no ano, né? E agora não é possível. Eu não sou de defender a demissão de treinador, mas pra mim eu não vejo possibilidade, e principalmente pela reação do Alex Telles quando ele é substituído, clara de irritação com o treinador, e de outros pontos em que os jogadores orientam ele, porque os jogadores são mais experientes que eles são. Sim. Né? Marlon Freitas, Alex Telles. Então, assim, eu não sou de defender a demissão de treinador, mas esse caso é específico. Porque eu acho que ele nem deveria ter sido contratado. Não tem tamanho para dirigir o Botafogo. Não tem bagagem, não tem experiência. Então, nesse caso, eu acho que é o momento de troca de técnico, porque eu não vejo uma possibilidade de reversão desse cenário. Lembrando, com ele já se foi Copa do Brasil, já se foi Libertadores, e eu acho que o Botafogo é grande demais para se estagiar. Essa é a realidade. Acho que chegou a hora de cortar. Essa é a hora. Só que isso fica uma dica para os torcedores em geral. Você pode não gostar de um técnico, não gostar do trabalho dele. Agora, galera, vamos fazer o exercício de pensar no próximo. Demitir um é uma coisa. Não pode validar tudo que vem depois. Porque pode piorar. E o Botafogo piorou. O Botafogo piorou. O Botafogo ganhou do PSG, perdeu pro Palmeiras, beleza. Odiei perder pro Palmeiras. O Botafogo hoje entregou um jogo pro Mirassol. Foi eliminado pela LDU e eliminado, com todo o respeito, pelo Vasco. É isso. Então eu acho que é hora de fim de ciclo, não vejo uma evolução de trabalho. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.